Se você acha que imaturidade feminina é só birra, drama ou infantilidade emocional, você já caiu exatamente na armadilha que Carl Jung alertou. E é por isso que a maioria dos homens sofre sem entender o motivo. Porque para Carl Jung, a imaturidade feminina não é um defeito visível. É um padrão psicológico silencioso que só se revela quando o homem já perdeu respeito, poder e controle da própria posição. A doçura que pede resgate e o poder que se esconde no silêncio. Existe um tipo de doçura que não nasce da maturidade, mas da necessidade. Ela não vem da paz interior, vem do medo de perder a atenção. Não é leveza autêntica, é uma estratégia emocional aprendida cedo demais, moldada para garantir permanência e evitar abandono. Para muitos homens, esse tipo de mulher aparece como um convite irresistível. Ela sorri fácil, parece compreensiva, frágil o suficiente para despertar proteção e, exatamente por isso, perigosa o bastante para corroer a autoridade emocional de quem se aproxima sem perceber o jogo silencioso que se instala. A história sempre ensinou que o poder não se apresenta nu, ele se esconde em imagens, gestos e personagens. A doçura constante é uma dessas máscaras, não para dominar abertamente, mas para evitar ser abandonada. É uma defesa emocional travestida de virtude. Quando uma mulher aprende que amor pode ser retirado a qualquer momento, ela se adapta, molda-se, suaviza a própria presença e aprende que ser agradável rende mais segurança do que ser inteira. A integridade passa a parecer um risco alto demais. O erro não está na gentileza. Está no momento em que a gentileza vira moeda de troca, quando o afeto deixa de ser expressão e passa a ser pedido, quando o sorriso esconde ressentimento, frustração e dependência emocional acumulada ao longo do tempo. Muitos homens confundem isso com maturidade, confundem calma com equilíbrio e delicadeza com profundidade, e pagam um preço alto por essa confusão, porque entram em relações onde dão estrutura a quem não sustenta nem a si mesma. Maturidade emocional nunca foi sobre idade, aparência ou discurso bonito. Sempre foi sobre atravessar a própria sombra, encarar aquilo que foi evitado e sustentar o próprio eixo, mesmo quando não se é escolhido. Quando essa travessia não acontece, nasce a mulher que espera ser resgatada. Ela não pede isso em palavras, pede com o corpo, com o olhar, com o drama silencioso e com a expectativa constante de que alguém venha completar o que nela ficou interrompido. Ela deseja ser escolhida, mas não sustenta escolhas. Deseja amor, mas evita responsabilidade emocional. Deseja estabilidade, mas sabota qualquer estrutura que exija maturidade, consistência e autonomia. O homem que entra nesse teatro sem perceber perde algo precioso: o eixo, o centro e a autoridade emocional que o mantinha inteiro. Primeiro ele cede pequenas coisas, depois justifica comportamentos e mais tarde passa a duvidar do próprio desconforto. O vínculo deixa de ser espaço de crescimento e vira campo de contenção emocional. Ele sustenta, ela espera. E esse desequilíbrio cobra juros silenciosos que se acumulam com o tempo. Isso não é um ataque, é um desvelar, um olhar lúcido sobre o mecanismo, sem romantizar, sem culpar e sem salvar. Compreender esse padrão não transforma o homem em vilão, transforma em lúcido. E a lucidez muda o jogo antes mesmo da próxima jogada. A menina eterna e o vício em ser escolhida. Há mulheres que nunca deixaram de esperar aprovação. Envelhecem, mas não amadurecem. Trocam a figura do pai pela do parceiro, a expectativa da família pela expectativa do relacionamento, sempre deslocando o próprio valor para fora. A identidade delas é construída no espelho do outro. Quando são desejadas, existem. Quando não são, desmoronam por dentro, mesmo mantendo uma aparência funcional e controlada. A disponibilidade constante parece amor, mas comunica dependência, comunica medo de perder e incapacidade de sustentar a ausência. O excesso de presença não aproxima, desgasta. Ela responde rápido demais, explica demais, cede demais. Sem perceber, ensina que seus limites não existem e que o outro pode avançar sem consequências reais. Esse padrão nasce do vício emocional em ser escolhida. Ser desejada vira anestesia.
Ser validada vira dopamina. O afeto deixa de ser encontro e passa a ser calmante emocional. A relação deixa de ser construção e vira fuga do peso do real. O que parece sensibilidade, muitas vezes é recusa em crescer, em sustentar frustração e lidar com consequências adultas. Há um conforto inconsciente em permanecer pequena. A menina eterna evita o risco de falhar como mulher adulta, porque falhar exigiria responsabilidade e reconstrução. O cotidiano revela tudo. Mensagens longas demais, justificativas onde bastaria silêncio, medo constante de desagradar e incapacidade de sustentar um não. Não há confronto nem conflito aberto, mas o respeito evapora. Quando o poder é entregue antes da batalha, ele perde valor. O homem sente isso, mesmo sem saber explicar. Ele passa a liderar emocionalmente alguém que se comporta como criança e ninguém respeita aquilo que precisa ser carregado o tempo todo. A atração se transforma em peso e o desejo se mistura com obrigação. A menina eterna não é fraca, é interrompida. Não concluiu o processo de se tornar mulher. Enquanto espera ser escolhida, abdica do próprio trono interno, e esse vazio nunca fica sem custo. Raízes invisíveis. Quando cuidar demais ou abandonar, cria dependência. Toda a imaturidade emocional tem raízes. Algumas vêm do excesso, outras da falta. Nada disso surge do nada. São histórias longas, silenciosas, que moldam comportamentos automáticos. Há mulheres superprotegidas, para quem tudo foi resolvido e suavizado. O erro nunca foi permitido. A mensagem silenciosa foi clara: você não dá conta sozinha. O mundo adulto passa a ser visto como ameaça. Outras cresceram no abandono, aprenderam a se virar, mas não a se acolher. Carregam força aparente, mas por dentro esperam ser vistas, reconhecidas e finalmente escolhidas. Esses dois extremos chegam ao mesmo destino: dependência emocional e apego ansioso. Não é falha moral, é adaptação psíquica. O corpo aprende antes da mente e o padrão se repete antes da consciência. O problema começa quando o homem tenta salvar, explicar ou compensar. Sem perceber, reforça o papel infantil, autoriza o desrespeito e se coloca como referência emocional, não como parceiro. As relações começam intensas e viram ciclos de idas e vindas. A ambivalência se transforma em teste constante. Proximidade e afastamento se alternam como forma de controle inconsciente. Quem nunca aprendeu a cair foge do caminho adulto e chama fuga de liberdade. O homem que não entende isso entra em um labirinto e se perde tentando iluminar quem não quer crescer. Persona, redes sociais e o preço da leveza perpétua. A persona é funcional, agrada, suaviza e evita a rejeição, mas não é viva, é performática. Ela existe para ser aceita, não para ser verdadeira. Sorrisos constantes, leveza eterna e nenhum peso aparente. Por dentro, ansiedade, procrastinação e repetição de padrões. O corpo sente antes da consciência admitir. A alma cobra o aluguel. Sempre cobra. Quanto mais tempo se vive fora de si, maior é a cobrança interna. O que parece frieza no homem maduro é autocontrole. O que parece amor em excesso, muitas vezes é medo. A mulher que não sustenta limites vive testando presença, paciência e autoridade. Ela testa para confirmar se pode depender, para ver até onde pode ir. Quando encontra silêncio bem colocado, entra em conflito, porque esse silêncio não implora, não persegue e não negocia. Esse silêncio expõe o vazio que a leveza tentava esconder. A leveza perpétua tem preço, e ele chega na forma de vazio. A gaiola é bonita, confortável, mas continua sendo uma cela. O homem que reconhece isso para de alimentar ilusões e recupera o próprio centro. Quando o resgate morre, o trono nasce. Ninguém governa esperando ser escolhido. Essa é uma lei antiga. Enquanto houver fantasia de resgate, não há maturidade. Há espera e dependência. Esperar ser salvo é abrir mão da própria soberania. Desejo sem consciência repete sofrimento, e o ciclo só se quebra quando a ilusão perde o encanto. A maturidade começa quando a promessa deixa de hipnotizar, quando o homem percebe que amor não é resgate,
mas encontro entre inteiros. Autoridade emocional não é dureza, é coerência. É dizer pouco, agir certo e sustentar o próprio eixo sem negociar limites internos. O homem que entende isso não precisa provar nada, salvar ninguém ou disputar atenção. Ele escolhe e se retira quando reconhece infantilidade emocional. Ele não pune, não ensina e não corrige. Ele se posiciona. O silêncio dele pesa mais que 1000 explicações, porque esse silêncio não é ausência, é presença firme. Quem espera, perde tempo. Quem escolhe, cria destino. O trono nunca foi dado, sempre foi assumido.